E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Tinte e no vídeo de hoje a gente vai dar início a um novo jogo que a gente vai criar aqui no canal, que é o jogo do dinossauro que aparece no nosso Google Chrome quando a gente está sem internet. Esse que vocês estão vendo aí na tela. O jogo original ele foi feito em JavaScript, mas aqui a gente vai fazer em Python, utilizando o Pygame, obviamente. Eu também vou mostrar para vocês como trabalhar com sprite sheets dentro do Pygame. Antes a gente estava usando imagens individuais para criar a nossa animação. Agora a gente vai utilizar uma única imagem que contém todos os frames da animação. Eu vou explicar como a gente faz isso no Pygame. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí e deixa um gostei nesse vídeo para ajudar na divulgação. E se você conhece outra pessoa que também se interessa por programação de jogos, já recomenda esse canal para ela. E sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Bom pessoal, então como eu disse, a gente vai aprender a trabalhar com sprite sheets dentro do Pygame. Mas você deve estar se perguntando o que é uma sprite sheet? Uma sprite sheet nada mais é do que uma imagem que contém todos os frames de uma animação, né? Como vocês podem ver aqui, os frames do Sonic, né? Antes, o que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo o download de cada imagem individual, né? E aí a gente estava pegando cada imagem e fazendo a nossa animação. Por exemplo, no penúltimo vídeo aqui do canal, eu ensinei vocês a como fazer uma animação desse sapinho aqui, né? Para a gente fazer essa animação, a gente pegou cada imagem dessa e fizemos o carregamento dessas imagens dentro do Pygame, né? Só que, quando a gente faz o carregamento de cada imagem individualmente, isso vai consumir tempo de processamento, né? Então, não é a forma mais inteligente de se fazer uma animação, né? Então, uma das vantagens de se trabalhar com o sprite sheet é, primeiro, que a gente vai trabalhar apenas com um arquivo contendo todas as imagens. Isso vai ocupar menos espaço na memória, né? E o processamento vai ficar mais rápido e o nosso jogo, o nosso game vai ficar mais otimizado, tá certo? Porque agora, em vez da gente ter, por exemplo, no caso do sapinho, em vez de a gente ter 10 imagens, a gente vai ter uma imagem só contendo as 10 imagens dentro desse único arquivo, dentro dessa única imagem, certo? Dentro dessa sprite sheet. Então, só para esclarecer, todos esses frames que vocês estão vendo aqui na tela, isso é uma única imagem, tá? Contendo todos os frames. Isso é uma sprite sheet. Beleza, pessoal. E como que a gente vai utilizar, como que a gente vai capturar cada frame dessa sprite sheet, né? Existe uma organização quando a gente fala de sprite sheets, né? Onde os frames eles estão visualmente organizados em linhas e colunas. Então, por exemplo, esse primeiro frame aqui que eu estou apontando com o mouse, ele está na linha 0, certo? Essa daqui é a linha 0, essa daqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2 e essa aqui é a linha 3. Essa daqui é a coluna 0, tá? Essa é a coluna 1, 2 e 3. Então, esse primeiro frame, a gente pode dizer que ele está na linha 0, coluna 0, ok? Se a gente fosse querer a posição desse daqui, do segundo, ele estaria na linha 0, coluna 1, certo? É igual aquele jogo Batalha Naval, né? É a mesma coisa. Mas como se trata de uma imagem, né? Uma sprite sheet é uma imagem, a gente vai ter que trabalhar com pixels, tá? Lá no Pygame. Mas a princípio, a gente vai utilizar esse mesmo conceito de linhas e colunas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma sprite sheet que eu mesmo fiz do jogo do dinossauro lá no Piskel, tá? Para fazer uma sprite sheet no Piskel, o que eu fiz? Eu desenhei cada frame individualmente, né? No mesmo arquivo. E aí eu cliquei em exportar, selecionei aqui a opção PNG e aqui eu escolhi quantas linhas e quantas colunas a sprite sheet teria. Eu optei por ter somente uma linha, tá? Porque isso facilitaria o nosso trabalho lá no Pygame. Então, como são 8 frames, ele vai ter 8 colunas, tá? Assim, e uma única linha, assim, tá? Aí eu só fiz o download e ele vai gerar uma imagem .png, tá? É assim que se faz uma sprite sheet no Piskel. Então, voltando aqui à apresentação, quando eu criei essa sprite sheet do jogo do dinossauro, eu defini que cada frame dessa sprite sheet
teria 32 pixels de altura por 32 pixels de largura, tá? Então todos os frames dessa Sprite Sheet possuem essa proporção, né? E como são 8 frames dentro dessa Sprite Sheet, a gente pode dizer que a largura total dessa Sprite Sheet é 256 pixels, né? Que é 32 pixels de largura de cada Sprite Sheet vezes 8. 32 vezes 8 dá 256 pixels. E como a gente só tem uma linha, né, a altura da Sprite Sheet vai ser 32 pixels, tá? Beleza. O primeiro frame da Sprite Sheet, a gente pode dizer que ele está localizado na posição x0, y0, né? A partir do canto superior esquerdo, né? Porque é sempre a partir do canto superior esquerdo. Aí eu pergunto para vocês, esse segundo frame aqui, qual é a posição dele em x e em y? E aí, pensou? A posição do segundo frame em x e em y vai ser x igual a 32 e y igual a 0. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque eu não falei que quando eu criei a Sprite Sheet, cada frame tem 32 pixels de largura, né? Então, aqui é o ponto 0, x igual a 0. Aqui vai ser 0 mais 32. Então, esse ponto aqui, a posição x dele é 32. E por que o y continua valendo 0? Porque a gente não se deslocou verticalmente, ou seja, de cima para baixo. Porque a gente só tem também uma única linha nessa Sprite Sheet. A gente só vai se deslocar horizontalmente, né? Então o que vai variar vai ser somente a posição x, tá? E qual vai ser a posição do próximo frame aqui da Sprite Sheet? Vai ser 32 mais 32, né? Que vai dar 64 em x e 0 em y. O quarto frame, ele vai ter a posição 96 em x e 0 em y, né? 96 porque 64 mais 32, que dá 96. E isso até o último. O último, ele vai ser a largura total da Sprite Sheet menos 32, né? Que vai dar, se eu não me engano, 224 em x. Bom, mas é assim que a gente faz para localizar a posição de um determinado frame dentro de uma Sprite Sheet, tá? Se a gente tivesse mais de uma linha na Sprite Sheet, a gente faria a mesma coisa. Por exemplo, se eu quisesse pegar a posição dessa daqui, né, ela teria 0 em x e 32 em y, tá? Essa de cima teria 0 em x e 0 em y. A de baixo tem 32 em y, porque houve um deslocamento vertical e a gente está na segunda linha, né? Se a gente quisesse essa daqui, ela teria 32 em x e 32 em y, né? Porque agora a gente se deslocou só horizontalmente. E uma dica que eu dou é sempre que vocês forem fazer o download de Sprite Sheets de terceiros, de outras pessoas, procurem pela resolução dos frames, tá? Porque isso vai economizar muito tempo de vocês, né? Porque às vezes vocês pegam uma Sprite Sheet, mas vocês não sabem qual é a resolução, aí vocês ficam tentando descobrir, pode ser um pouco trabalhoso, então sempre procurem pela resolução. Por exemplo, nesse daqui eu sei que cada frame tem 16 por 16 pixels, tá? E o site é o Open Game Art, é um site que eu já indiquei aqui no canal, que é para fazer o download de arte, né? Arte de games, certo? Então, sem mais enrolação, bora partir para a prática. Bom, pessoal, então eu já estou aqui no nosso código, só que antes da gente começar a programar, eu preciso mostrar um negócio para vocês. Essa daqui é a pasta, é o diretório, onde o nosso programa principal vai ficar. Eu chamei de Dino Game Curso, tá? Esse arquivo aqui, Dino, é um arquivo Python, tá? E é o nosso jogo. Na mesma pasta desse arquivo do nosso jogo, eu criei outras duas pastas, uma pasta chamada imagens e outra pasta chamada sons. Dentro da pasta imagens está a nossa Sprite Sheet, a Sprite Sheet do dinossauro que eu criei lá no Piskel. Eu vou abrir ela para vocês verem. Como vocês podem ver, é a nossa Sprite Sheet. E na outra pasta, a pasta sons,
a gente tem os arquivos de áudio do nosso jogo. O som de quando o dinossauro colide, quando o dinossauro pula, quando você faz uma pontuação. Então eu separei os arquivos por pastas. E esses arquivos eles vão estar disponíveis no GitHub, então eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para vocês estarem fazendo download, para vocês acompanharem o desenvolvimento do game. E como a gente fez essa separação dos arquivos em pastas, a gente precisa indicar isso lá no nosso programa. Então vamos voltar para o nosso código, tá? Isso daqui é a estrutura básica do Pygame, tá? Então eu não vou começar tudo do zero, porque eu já fiz isso várias vezes. Se vocês querem entender passo a passo, linha por linha, do que está acontecendo aqui, eu sugiro que vocês vejam o vídeo que eu fiz a animação do sapo. Eu vou estar deixando um card aqui para vocês assistirem. Depois vocês voltem aqui, tá? Bom, mas basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou importando a biblioteca Pygame aqui em cima. Estou definindo uma largura e uma altura para a nossa janela. Aqui eu criei uma variável chamada branco, que vai ser a cor que a gente vai pintar a tela do nosso jogo. Aqui eu estou criando a tela, eu estou dando um título para a tela, que vai ser Dino, pode ser Dino Game. Aqui eu estou criando uma classe com o nome Dino, que vai ser a nossa sprite do dinossauro. Aqui eu estou criando um grupo de sprites, né? Aqui eu estou instanciando o meu objeto Dino, a partir da classe Dino. E aí aqui embaixo eu estou pegando esse objeto e inserindo dentro do grupo todas as sprites. Aqui eu estou criando um relógio que ele vai controlar a taxa de frames do jogo. Eu defini em 30 frames por segundo, aqui dentro do loop principal do jogo. Nessa linha eu estou pintando a tela de branco. Aqui eu estou definindo os eventos. E aqui eu estou pintando, eu estou inserindo na tela as sprites que eu criei do dinossauro e as demais sprites, né? E aqui eu estou atualizando a tela. Beleza? Então a gente vai começar a partir daqui, certo? Então, como eu falei, a gente separou os arquivos de imagem e de áudio em pastas. Só que a gente precisa falar para o Pygame, para o nosso programa, onde esses arquivos estão. Qual é o caminho em que eles estão, tá? Então, para fazer isso, eu vou utilizar uma biblioteca nativa do Python chamada OS. Então, eu vou dar um import OS. Tá? É o nome da biblioteca. E eu vou criar uma variável aqui chamada diretório principal. Diretório é a mesma coisa que pasta, tá? Em vez de a gente falar pasta, a gente fala diretório. É a mesma coisa. E essa variável diretório principal, ela vai armazenar o caminho onde esse script, onde esse arquivo dino.py, ele se encontra, tá? De forma automática. O caminho que ele vai armazenar vai ser o caminho absoluto, tá? E isso é importante porque isso vai permitir com que o nosso script ele rode em qualquer máquina, tá? Em qualquer computador. Para pegar o caminho onde o script ele tá, a gente faz assim, ó, os.path.dirname, ou seja, o nome do diretório, e aí a gente vai fazer assim, ó, underline, underline, file, underline, underline, tá? Se a gente der um print, vou até dar um print para vocês verem o que essa variável está armazenando. Diretório principal. Bom, ele deu um erro aqui, mas ele conseguiu printar antes de dar o erro. E a variável, ela está armazenando essa string aqui, porque na verdade isso aqui é uma string. Que ele tá... O que é isso aqui? Isso daqui é o caminho absoluto, é o local onde o meu script, dino.py, ele está armazenado, tá? Então, esse é o nosso diretório principal, beleza? Depois a gente arruma aquele erro que está dando. Vou tirar esse print. Eu quero armazenar o caminho onde a minha pasta de imagens está. Então, para fazer isso, eu vou criar uma outra variável chamada diretório imagens. E como a minha pasta de imagens está na mesma pasta que o meu diretório principal, eu vou simplesmente pegar o meu diretório principal e juntar com a minha pasta imagens. Para eu fazer essa junção, eu vou utilizar uma função, um método da biblioteca OS,
chamada join. Então, os.path.join. E quem que eu vou juntar? Eu vou juntar o meu diretório principal, vírgula, com a minha pasta imagens. Certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Imagens, isso. Ó, vocês estão vendo, ó, que a minha pasta imagens está no mesmo diretório que o meu arquivo .py. Então, eu vou juntar o meu diretório principal com a minha pasta imagens. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa para a minha pasta de áudio. Então, eu vou criar uma variável chamada diretório sons. É igual a os.path.join diretório principal e eu nomeei a pasta de sons. Certo? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou carregar a minha sprite sheet para dentro do nosso código, para dentro do nosso programa. Essa sprite sheet aqui. Tá? Eu vou carregar ela dentro do nosso código. Para fazer isso, eu vou aqui em cima da definição da classe, eu vou criar uma variável chamada sprite sheet e ela vai receber ela vai ser igual a pygame.image.load para carregar a imagem, né? E eu vou passar aqui dentro dessa função load o caminho onde o meu arquivo, onde a minha imagem está. Para fazer isso, eu vou utilizar de novo a função join da biblioteca OS. Então, eu vou fazer assim, ó, os.path.join. Eu vou juntar quem? Eu vou juntar o meu diretório imagens, com o meu arquivo que eu nomeei de dinospriteSheet.png. Então, basta eu abrir e fechar aspas e colocar dinospriteSheet.png. E aqui fora do parênteses, eu vou colocar assim, ó, ponto convert alpha. O que esse convert alpha está fazendo? Esse método, se a imagem possuir transparência, ele vai conservar essa transparência, tá? Ele vai ignorar o fundo da imagem, tá? Então é isso que esse método faz, convert alpha. Agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar lá na sprite sheet, nessa sprite sheet, eu quero pegar esse frame e esse frame do dinossauro. Então, vamos voltar lá no programa e dentro da nossa classe, a gente vai fazer mais ou menos o que a gente já fez nos vídeos anteriores, tá? A gente vai criar uma lista que eu vou chamar de self.imagens dinossauro, que vai ser uma lista, tá? E essa lista, o que ela vai armazenar? Ela vai armazenar o primeiro frame, o segundo frame e o terceiro frame da sprite sheet. Para a gente recortar os frames da sprite sheet, a gente vai utilizar um método do Pygame chamado subsurface. Então a gente vai fazer assim, ó, vou criar uma variável chamada img e ela vai ser igual a minha sprite sheet, que é essa variável aqui, tá? E aí eu vou dar um ponto subsurface, abre e fecha parênteses. E esse método, o que ele recebe como parâmetro? O primeiro parâmetro é uma tupla, tá? E dentro dessa tupla a gente vai colocar a posição x e y do canto superior esquerdo do frame, tá? É igual eu expliquei lá na teoria. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui a sprite sheet. Eu quero recortar esse primeiro frame da sprite sheet. Então eu preciso saber qual a posição desse primeiro frame. Como ele é o primeiro, a gente sabe que ele está na posição 0, 0. 0 em x e 0 em y. A gente sabe também que ele tem 32 de largura por 32 de altura, né? Então, vamos voltar lá. Então, a posição x e y dele é 0 em x e 0 em y. O segundo parâmetro
do método subsurface é a largura do frame e a altura do frame, que a gente vai inserir dentro de uma outra tupla. Então, a primeira é a largura, que é 32 pixels, e o segundo valor que a gente coloca na tupla é a altura, que também é 32 pixels. Tá? Então aqui a gente já recortou o nosso primeiro frame da Sprite Sheet. Simples assim. Se a gente quiser recortar o segundo, eu vou criar aqui uma outra variável, self.img2 igual a Sprite Sheet .subsurface. Aí eu abro e fecho parênteses de novo, né, para criar a tupla. Só que agora eu quero o segundo frame da Sprite Sheet. Então esse segundo frame, esse aqui, ele vai estar na posição 32 em X e 0 em Y, igual eu expliquei lá na teoria, lembra? Então eu vou colocar aqui 32 em X e 0 em Y. Né? E a largura e a altura dele vai continuar sendo 32 por 32, certo? Vou criar uma terceira, vou pegar o terceiro frame, então self.img3 é igual a spritesheet.subsurface. Aqui não vai ser mais 32, né? Vai ser 64, porque é 32 mais 32, que é a posição X do meu terceiro frame da Sprite Sheet, dessa daqui, ok? Só que percebam que eu estou repetindo muito o código, né? Isso está deixando o nosso programa meio poluído. Para automatizar e para ficar mais simplificado o nosso código, eu vou criar um loop aqui dentro, um loop do tipo for, que ele vai retornar um número de 0 a 2. Então, for i in range, aí eu vou colocar 3. Né? Porque assim, a minha variável i, ela vai começar com 0, aí ela vai para 1, aí depois ela vai valer 2. Quando chegar no 3, ela para. Então ela vai variar de 0 até 2. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui dentro chamada img. Não precisa nem colocar o self. Tá? E essa variável img, ela vai receber toda essa linha aqui. Ó, spritesheet.subsurface e a posição. Né? Só que, o que está variando de uma sprite para outra? Está variando a posição X, né? Ó. Tanto é que aqui valia 0, aí aqui passou a valer 32 e aqui valia 64. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável i do loop for, então eu vou fazer assim, ó, i, e eu vou multiplicar ela por 32. Tá? Então, na primeira iteração do loop for, essa variável i ela vai ser igual a 0. 0 vezes 32 dá 0. Então a gente vai ter isso daqui. É a mesma coisa, certo? Na segunda iteração do loop for, a minha variável i vai valer 1. Então 1 vezes 32 vai dar isso daqui. Que é a mesma coisa, certo? Na terceira e última iteração do loop for, essa variável i ela vai valer 2. 2 vezes 32, 64. Que é a mesma coisa que isso daqui. Né? Aí o que eu vou fazer? Além de definir a minha variável img dentro do loop, eu vou adicionar essa variável img, imagens, dentro da nossa lista de dinossauro, né? Imagens de dinossauro. Então, self.imagens dinossauro.append img. Ok? Aí eu posso excluir tudo isso daqui. Desnecessário, né? E agora, para a gente gerar a nossa animação do dinossauro, é muito simples. Eu vou sair desse loop for e eu vou criar a minha variável, meu atributo, self.image. E esse atributo ele vai ser igual a self.imagens dinossauro 0, index 0, tá? Só que, em vez de colocar o 0 aqui, eu vou criar uma outra variável, outro atributo, na verdade, que eu vou chamar de self.indexLista, que vai ser igual a 0. Igual a 0. Aí aqui eu substituo por self.indexLista. A gente já fez isso em outros vídeos, eu só estou refazendo, né?
Agora eu vou pegar o retângulo que fica ao redor do frame, da imagem, da sprite, né? E então, para isso eu vou criar o atributo self.rect é igual a self.image.getRect, tá? Que é um método. Agora eu vou posicionar esse retângulo. Na verdade, eu vou posicionar o centro desse retângulo na posição 100 em X e 100 em Y na minha tela, tá? Só para vocês verem, é uma posição que eu escolhi aleatoriamente. Agora a gente precisa criar o nosso método update. Então, eu vou criar aqui def update, tá? Recebe o primeiro parâmetro é o self, né? Como sempre. E aí eu vou fazer a nossa variável indexLista, self.indexLista, ser igual a ela mesma mais 0.25. 0.25 é um valor que eu achei ok para ir mudando de imagem à medida que a animação vai ocorrendo, tá? Então, mais igual a 0.25. Esse mais igual significa que esse self.indexLista vai receber ela mesma mais 0.25, ok? Só que se esse é um atributo, na verdade, né? Se o atributo self.indexLista for maior que 2, eu quero que ele volte a valer 0. Então, self.indexLista igual a 0. E a minha imagem vai ser self.image é igual a self.imagens dinossauro, abre e fecha colchetes, self.indexLista. Só que como o self.indexLista não pode ser um valor quebrado, então eu vou dar um int aqui para transformar o self.indexLista em um número inteiro, tá? Então eu coloco essa função int. Eu já expliquei isso no vídeo do sapo. Beleza, agora que a gente já fez tudo isso, já deve estar funcionando. Eu vou rodar esse programa. E a gente já pode ver o nosso dinossauro sendo animado. Só que eu estou achando ele um pouco pequeno, então vamos aumentar o tamanho dele. Para fazer isso, eu já expliquei em um vídeo. Deixa eu fechar aqui. Dentro do loop for, eu vou redefinir a minha variável img. Ela vai ser igual a pygame.transform.scale, abre e fecha parênteses. E quem que eu quero aumentar? Eu quero aumentar a minha própria imagem. Eu quero aumentar ela em quantas vezes? Eu quero que ela aumente em 3 vezes. Então eu vou colocar 32, que é o tamanho da imagem, vezes 3, de largura, e 32 vezes 3 de altura. Tá? Isso vai dar 96 pixels de largura e 96 de altura. Eu vou rodar esse programa e ver se deu certo. E como vocês podem ver, o nosso dinossauro aumentou e ele está animando, tá? Bom, pessoal, essa foi a parte 1 da criação do nosso jogo do Dino. No próximo vídeo a gente vai avançar um pouco mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um gostei no vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Falou!